Olá, seja bem-vindo ao canal Mãe Atípica. Fique à vontade, já ativa o sininho das notificações. Me segue lá no Instagram, Maternidade Atípica, sim! Vídeos novos aqui aos domingos às 18 horas. Oi, pessoal! Quanto tempo, hein? Depois do último vídeo eu não apareci mais por aqui. Vocês podem perceber que agora no canal todos os outros vídeos foram privados, porque agora o intuito nesse canal é falar sobre uma coisa que aconteceu na minha vida, que está acontecendo na vida de milhões de famílias e que nós precisamos falar mais. Quando aconteceu comigo, eu resolvi buscar na internet famílias que estavam passando pela mesma situação que eu. E eu encontrei muitas famílias. E eu quero ser o apoio que muitas delas foi para mim. Então, se você é novo por aqui, se inscreve, deixa seu like, porque agora este canal é dedicado à família atípica. Vem comigo. Então, vocês ouviram falar sobre família atípica, sobre maternidade atípica, sobre neurodiversidade. Isso acontece comigo. Descobri agora que sou uma mãe atípica, que estou redescobrindo o meu maternar. E com tudo isso, que vou garantir para você que está aí do outro lado, assusta bastante, eu resolvi falar mais sobre isso, certo? Então, eu quero que vocês não se importem muito com a imagem ficar trêmula ou qualquer outra coisa, porque eu estou apoiando no próprio perna aqui o celular para poder gravar. Eu quero que seja o mais natural possível, eu quero que seja o mais real possível, não tem nenhum efeito, não tem nada. Então, às vezes eu posso me embaraçar, porque é como se fosse uma conversa mesmo, e eu quero fazer com o mínimo de cortes possíveis, certo? Então, assim como vocês estão vendo na descrição desse vídeo, eu recebi o diagnóstico do meu filho caçula, o Felipe, o diagnóstico de autismo, certo? Foi em 2021, no mês de outubro, dia 29 de outubro, e foi um dia muito marcante para mim. Assim como pode estar sendo para você ou para alguma família que você conhece. É um processo muito difícil. Antes de falar sobre o que foi para mim, eu gostaria de falar sem aulas, sem floreios, o que é o autismo. Eu percebi que depois que tudo isso aconteceu, que a sociedade vê, né, de forma generalizada, a sociedade vê o autismo em duas vertentes. Ou a pessoa é autista superdotado, ou a pessoa é autista condição severa, que precisa de muito mais suporte. Não há meio termos, não há outras condições, e o que não está dentro dessas duas vertentes são invenções. Não tem cara de autista, não parece autista, é o jeitinho dele e por aí fica, certo? Então eu quero dizer a você que o autismo é uma condição neurodivergente, uma condição neurológica do desenvolvimento, certo? É uma condição. Vou falar de uma maneira bem assim, simplista, para que vocês possam compreender. Assim como a pessoa com deficiência física, que não possui um dos membros do seu corpo, está naquela condição, né? Isso não muda, ela se adapta, ela cria outras situações para viver, para se adaptar, a fazer as suas outras atividades, mas ela não muda a condição dela, assim é o autismo. É uma condição, certo? Então, vamos falar como foi que eu recebi. Não é fácil, é muito chocante,
por mais que eu viesse me preparando, porque durante toda a avaliação neuropsicológica, que foi feita por uma equipe capacitada, muito competente, eu tivesse me preparando, de certa forma, você nunca quer escutar, né? E eu recebi isso, assim, de uma maneira bem seca, bem dura, e não estou queixando isso. Acho que isso foi crucial, foi muito importante para que eu tivesse a desenvoltura que eu estou tendo hoje diante de toda a situação. O que me fez procurar uma avaliação neuropsicológica? Na verdade, eu não fui procurar uma avaliação neuropsicológica de imediato. Felipe, ele nasceu de parto cesárea, com 38 semanas e 5 dias, com peso de 2,9 kg, medindo 50 centímetros, mamou até 1 ano e 8 meses, se desenvolveu super bem. Até o 9º mês, Felipe se desenvolvia perfeitamente. Aprendeu a dar tchau, balbuciava suas primeiras palavras, andou com 1 ano, tinha atenção compartilhada, contato visual, interagia, o que cabia a uma criança de 9 meses interagir. E após um determinado tempo, Felipe parou. Essa é a palavra que eu posso dizer. É como se Felipe esquecesse de tudo que ele aprendeu. Ele não jogava mais beijo, ele não dava tchau, chamava, ele não olhava. E não balbuciava mais nenhuma palavra. E assim ficou sem falar, né? A fala. Eu tinha outros sinais, mas a fala foi o que me fez procurar um fono. Um profissional formado em fonoaudiologia. E eu saí da minha cidade, fui para outra procurar o fono. No atendimento do fono, ele já entrou na sala assim, virado, não chorou o tempo todo, e o fono, a única coisa que ele me disse para que eu procurasse fazer uma avaliação e voltasse, mas que eu ficasse tranquila que as crianças que nasceram na época da pandemia, esse é outro alerta, né? Que não falavam, que estavam assim com atraso da fala e que não seria nada demais. Acredito eu que isso foram palavras para me tranquilizar, mas na verdade ele já sabia do que se tratava. Felipe tinha outros sinais, como o flapzinho das mãos, pular, né, quando está muito feliz. E eu não sabia, não tinha conhecimento nenhum sobre isso. Foi quando eu fui atrás da clínica que ele me indicou e marquei as avaliações, e no desenrolar de tudo isso, eu descobri que o meu filho é autista. Eu depois vou falar como foi todo esse processo para vocês em um outro vídeo da avaliação neuropsicológica. Eu recebi esse diagnóstico no dia 29 de outubro de 2021. Eu saí do consultório da médica, respirei fundo e me senti a pessoa mais perdida que poderia ter naquele momento. Uma mãe totalmente incapaz, totalmente insegura, e eu só chorava. Eu chorava pela condição do meu filho, eu chorava pela falta de apoio, eu chorava pela ignorância da sociedade, pelo futuro dele, pela minha ignorância, como eu não percebi, como isso, e por que comigo? Que essa deve ser uma das perguntas que você faz. Por que comigo? Então, eu passei muitos dias nesse sofrimento, nessa angústia, mas ao mesmo tempo que eu sofria, que eu chorava, muitas madrugadas adentro, e encarava o meu filho com toda aquela perfeição diante de mim, negando o tempo todo que aquilo não poderia ser real. Eu tinha que encontrar forças, e aí eu comecei a ler. O que eu estava lidando? O que é o autismo? Existem pessoas assim, as pessoas conseguem viver assim. O que esperar do futuro do meu filho?
e fui para a internet buscar artigos que falam sobre isso, profissionais, doutores neurologistas que falam sobre isso e famílias que vivem o autismo. Nunca encontrei uma família que viva nada parecido comigo. Alguma coisa ou outra se encaixa. Por quê? Porque o autismo é um espectro. E um espectro, ele é assim. Então, tudo é possível nessa ciranda de cores, né, que a gente imagina ser o espectro. Todas as possibilidades. Nem fora a personalidade de cada um, nenhuma característica do autismo vai ser igual e vai se portar igual em todas as pessoas autistas. Então, eu tinha que entender isso para parar de negar, né? E tentar buscar ajuda em outras famílias que estavam vivendo e saber que existiam pessoas que conseguiam se adaptar, viver, porque realmente não é fácil, muda a sua vida por completo. Talvez você seja aí uma mãe que não tem apoio, que não tem rede de apoio, nem numa condição típica, quiçá numa condição atípica, né? Existem pais, infelizmente essa é uma realidade, que abandonam os lares quando descobrem uma situação assim, e a mãe se vê sozinha, tendo que encarar a negação, o luto, até a aceitação e a luta, né? Trocar o luto pela luta, para buscar a melhor qualidade de vida para o seu filho. Então foi uma situação muito difícil, e eu tive que ler, estudar, virar aqui o que eu fui chamada de a doida, né? A doida do autismo, porque eu só falava sobre isso, na verdade eu só falo sobre isso, e tentar entender para poder ajudar o meu filho, descobrir os seus direitos, porque existem direitos. Outra hora eu venho falar com vocês sobre esses direitos, e descobrir que ao redor de mim, próximo a mim, quando eu resolvi falar sobre isso, outras mães estão passando silenciosamente por isso. Eu queria deixar aqui o meu abraço virtual, dizer a você que você não está só, que tem jeito sim, que viva assim como uma grande mãe atípica me ensinou, viva um dia de cada vez. É isso, não se desespere, ame o seu filho. Antes do autismo, ele é o seu filho, aquele bebê que você planejou ou não planejou, mas que aceitou, que gerou, que está com você, que você fez planos para ele. Talvez você terá que readaptar os seus planos, refazer a rota, mas ele tá aí, é o seu filho. Você ama do mesmo jeito e você vai aprender muitas coisas. Eles nos ensinam muito, muito mais do que nós ensinamos para eles. Então é isso que eu quero dizer para você, que esse canal é voltado para falar sobre isso. Eu tenho um Instagram, é Mãe Atípica Sim, onde eu vou começar a postar sobre o autismo na minha vida, né? A realidade do autismo na minha vida. Eu demorei um pouco para vir aqui porque eu estava tentando pegar o máximo de informação para me sentir mais segura, para me expor dessa forma, mas eu aconselho que você faça o mesmo, corra atrás, tem muito material bom na internet para você ir atrás. Se você que suspeita de qualquer atraso no desenvolvimento do seu filho, busque ajuda. Existem muitos profissionais bons por aí, que nem sempre são os neurologistas. Eles devem dar o laudo, né? Mas muitos psicólogos capacitadíssimos para avaliar o seu filho, fonoaudiólogos capacitadíssimos, porque é a luta deles diária, são esses pacientes, eles conseguem enxergar as características autísticas de longe, certo? Então busque ajuda, nunca é demais, a negação não muda o diagnóstico. Então vamos trocar esse luto, pegar a nossa força e ir à luta. É isso, eu espero que você tenha gostado. Se você ficou aqui, dê um joinha, compartilha com mais mães que precisam escutar essas palavras e volte aqui por mais vezes, que breve teremos vídeos todos os domingos, um vídeo novo, tá?
Um beijo, fica com Deus e até a próxima.